Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos continuar com o nosso bate-papo sobre mais um assunto interessante da astrologia. E antes da gente continuar com a nossa conversa aqui, eu vou só deixar alguns recadinhos. Eu vou iniciar nessa próxima semana o curso de astrologia pelo YouTube com uma sequência didática para o aprendizado, justamente para quem não tem nenhum conhecimento de astrologia. Então você vai poder aprender a ler o seu próprio mapa natal com um foco voltado para o autoconhecimento. Então é só acompanhar a página nesse botão que aparece logo embaixo na tela, aqui no inscreva-se, vai surgir o botãozinho aí, é só você clicar aí para se inscrever no canal, tá? Ou se vocês quiserem me acompanhar, me seguir aí nas mídias sociais, também todas estão aí o endereço, tá certo? Bom, vamos então com o nosso tema de hoje, que é a continuidade sobre o assunto dos relacionamentos, que foi muito pedido, né? E por que, né, que é muito pedido? Enfim, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social, precisa do contato com outra pessoa para se desenvolver, para aprender, para crescer. Então, amor, relacionamentos afetivos é o foco da nossa experiência humana. A gente tem outros tipos de desenvolvimento intelectual, profissional, enfim, outras áreas, familiar. Familiar é relacionamento também, né? Então, assim, todo tipo de relacionamento é o que faz a gente evoluir, né? Desenvolvendo a habilidade de se relacionar, de compreender as necessidades dos outros, de se desenvolver nesse lado também, é que a gente vai crescendo e evoluindo, tá? Por isso que relacionamentos é sempre um tema recorrente na astrologia. Eu sempre recebo muito pedido de vídeo sobre relacionamentos, tá? Então, no último vídeo a gente falou sobre a questão dos relacionamentos kármicos, né? E hoje eu vou procurar direcionar o vídeo para a gente tentar responder aí algumas dúvidas. Uma das principais que eu recebo é sobre a questão de durabilidade do relacionamento. Eu recebo muitos e-mails, muitos comentários, enfim, de o meu relacionamento vai dar certo, né? Isso é uma questão interessante, porque assim, a astrologia ela indica tendências. Mesmo na análise de sinastria, que a gente compara o mapa dos dois indivíduos, dos dois parceiros, ela não é um ponto, não é uma lei. Não quer dizer o que está definido ali no mapa vai acontecer. E justamente porque depende muito da interpretação do astrólogo, né? Analisar o mapa não requer só técnica, mas sensibilidade também para compreender o que o mapa está te dizendo, né? E aí a gente diz que a astrologia, o mapa natal, a sinastria, tudo na astrologia preditiva não sobrepõe o livre-arbítrio da pessoa. Ela pode ou não seguir naqueles caminhos de orientação. Então, no caso dos relacionamentos, da durabilidade, é nesse ponto também que a coisa acontece. Mas é sempre bom a gente ter um instrumento, né, ter uma ferramenta que nos indique a possibilidade, a probabilidade das coisas fluírem, né? A gente começa a trabalhar melhor naquele campo. No próprio mapa natal da pessoa, é possível identificar alguns fatores que podem ser indícios de relacionamentos estáveis. Um deles é, novamente, nosso querido e amado Saturno. Saturno, ele é o planeta que indica relacionamentos duráveis, a necessidade, pelo menos. A gente já falou bastante sobre isso, né? Naquela playlist que eu iniciei falando dos relacionamentos, e ela não vai ter fim tão rápido, porque a gente vai... Estou continuando colocando os vídeos lá sobre relacionamento naquela playlist sobre astrologia e amor. A gente falou de posicionamento de Vênus nos signos, a gente falou dos aspectos maiores formados entre Vênus e os demais planetas, a gente falou de planetas na casa 5, planetas na casa 7. Então, se vocês não assistiram ainda, acompanhem, vai aparecer o link para vocês aí, acompanhem, porque é bem interessante para você trabalhar na questão de autoconhecimento, nas suas dificuldades e facilidades na vida afetiva que podem ser identificadas no teu mapa natal. Então, o Saturno posicionado no ascendente, na casa 1, posicionado na casa 5, posicionado na casa 7, eles indicam a possibilidade de relacionamentos estáveis. Indicam outras coisas, como a gente já falou. Não vou falar para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? Então, se vocês quiserem, assistam o vídeo aí que vocês vão compreender. Mas, pelo fato de Saturno representar o tempo, o amadurecimento,
ele indica essa necessidade de relacionamentos longos. Então, já é de se esperar que quando você entra em relacionamento, a tendência é você buscar por relacionamentos estáveis, longos. Então, esse já é um dos indícios, mas não indica que a outra pessoa esteja envolvida. Para saber se a outra pessoa tem a tendência também para se relacionar num nível de seriedade, de compromisso, a gente tem que fazer a análise da sinastria, que é pegar os dois mapas, né, como eu já expliquei para vocês no vídeo do relacionamentos kármicos, a gente pega os dois mapas natais, os dois parceiros, analisa cada um individualmente, sobrepõe os mapas para a gente identificar onde as casas de um batem lá na casa do outro, onde os planetas de um formam um aspecto com os planetas do outro. E numa terceira etapa, fazer a junção dos pontos, né? A gente faz um mapa composto, que é o mapa da identidade do casal, vamos dizer, né? Ele é visto como se fosse um ser, assim, não é uma entidade única, um relacionamento, tá certo? E como eu disse também anteriormente, mapa composto para relacionamentos que já estão fluindo, né? Compromissos mesmo, ok? E dentro do mapa composto, é possível fazer uma análise preditiva. Você pode pegar um mapa composto como se fosse um mapa natal, obviamente não com a mesma linguagem de interpretação, e colocar os trânsitos no entorno, e aí você consegue identificar como aquele relacionamento, quais são as influências planetárias que trazem, né, movimentação ou restrição para aquele relacionamento, ok? Então, uma das questões mais básicas que a gente vê em sites, vê em livros, são as ligações de Vênus e Marte, né? E aí todo mundo torce quando entra num relacionamento para que a Vênus dela faça aspecto com Marte do outro, ou vice-versa. Mas os aspectos entre Vênus e Marte, eles não indicam durabilidade do relacionamento, embora eles sejam polaridades, eles são complementares, né? Vênus representando o feminino e Marte masculino. Isso não quer dizer que o relacionamento tem tendência a perdurar. Ele mostra atração física, uma ligação de instinto sexual, tá? Então, as ligações entre Marte e Vênus fortemente nesse ponto, tá? E ou Sol e Lua também todo mundo procura, ou a minha Vênus com Plutão do outro, minha Vênus com Marte do outro, esse tipo de relação. Porém, assim, ninguém fala muito quando os mapas não formam muitos aspectos entre os planetas. E aí isso quer dizer que não há afinidade entre o casal? Muitas vezes você sente afinidade com a pessoa e quando olha os mapas, cadê, né? Os aspectos entre um e o outro, né, nos planetas, não se demonstram muito. Então é aí que entra uma outra questão. Eu vejo muita questão da afinidade nos relacionamentos sendo demonstrada pela ligação nos fatores que envolvem ascendente e descendente. Ascendente, casa 1, representa o seu corpo físico, ou sua postura física perante a vida, e descendente representa o outro, né? O próprio relacionamento, o outro. Então, por exemplo, se a gente tem o planeta que rege o ascendente de um, vamos supor que o ascendente de um seja Gêmeos. O planeta que rege Gêmeos é Mercúrio. Se você tem Mercúrio posicionado na casa 7 do outro, ou seja, meu Mercúrio, vamos supor, está em Peixes, em 27 graus de Peixes. Então, se em 27 graus de Peixes o Mercúrio bate na casa 7 do outro, se o outro tem a casa 7 em Peixes, meu Mercúrio cai lá, já é um indício de afinidade entre o casal. Mesmo sendo Mercúrio, a gente interpreta como a questão do racional, da comunicação, da habilidade do pensamento básico, né? Por quê? Porque ele rege o ascendente. E se isso acontecer na via dupla, por exemplo, se o regente do meu ascendente cai na casa 7, o regente do ascendente dele cai na minha casa 7, olha só, vai tornar mais forte ainda a afinidade, tá? Então, e se os regentes dos ascendentes formam aspectos, melhor ainda, a afinidade se amplia ainda mais. Se os regentes do ascendente envolvem Vênus, melhor ainda, mais forte ainda, tá? Então, assim, as ligações entre ascendente e descendente, elas mostram a afinidade forte entre os parceiros. Eu fiz já uma análise em que o moço falou para mim, né, o cara que estava fazendo a análise, ele falou, quando eu a vi, né, ele estava
contando, né? Quando eu a vi, eu tinha certeza que ela era a mulher que eu esperei muito tempo encontrar na minha vida. Bateu aquelas coisas meio de atração à primeira vista. As pessoas dizem amor à primeira vista, né? Geralmente, nos livros, a gente vê o amor à primeira vista como Vênus relacionado em aspecto, né, com Urano. Acontece também. Isso é legal para vocês perceberem que, assim, são inúmeros fatores que indicam muitas possibilidades dentro de uma análise de sinastria e de relacionamentos. E por isso eu bato de novo naquela mesma tecla de que afinidades entre signo solar não é nada, nada. É muito pequena para analisar relacionamento. Então, essa bobeirada toda que se divulga em revista, em site, e é até um dos pontos até que a gente vai conversar aqui, a questão do Áries não combina com Câncer, por exemplo, porque Áries é fogo e Câncer é água, né? Elemento água. Mas isso não tem nada a ver, porque vamos supor, se a pessoa é de Áries, ela tem o Sol em Áries, e o Sol dela cai na casa 4, por exemplo, da outra pessoa, a casa 4 tem relação com o signo de Câncer. Então, a afinidade, isso acontece sempre, tá? Então, já essa coisa de basear a afinidade só pela ligação dos elementos, ela é muito básica, muito, tá? Não se guiem por isso. Então, esse é um dos pontos. A outra questão que também é bem importante, que eu acho que é interessante a gente falar, são as que, inclusive, indica aqui relacionamentos que podem avançar ao longo do tempo, são os envolvimentos, aspectos entre Saturno do mapa de um com os planetas do mapa do outro. Quanto mais aspectos o Saturno da pessoa A forma no mapa da pessoa B, mais, vamos dizer, ligação existe para manter o relacionamento por longo tempo, mesmo que sejam quadraturas e oposições. Por quê? Uma quadratura de Saturno, ela restringe, ela deixa o relacionamento fechado, ela não dá possibilidade de quebra, né? O Saturno, ele não mostra rompimento, ele mostra crise, mas uma crise que precisa ser trabalhada para superar, né? Ele não é um Urano e nem um Plutão, que quebra mesmo e corta, nem Marte, né? Não tem essa energia do corte. Então, ele vai levando o relacionamento, a crise, até que a pessoa amadureça. Então, pela crise, pode existir a dor, pode existir um fim do relacionamento, mas ele não é o que delimita corte e falar não tem afinidade. Muito pelo contrário. Então, toda vez que o Saturno de um mapa forma aspectos com planetas do outro mapa, existe uma tendência de compromisso, existe uma tendência de levar as coisas para frente para ver como elas vão fluir, e com um termo de compromisso, não é aquele levar adiante de forma descompromissada, né? Se, por exemplo, a gente vê o Saturno de uma pessoa formando trígono com Vênus da outra pessoa, é indício de um relacionamento, de um sentimento estável, de um sentimento maduro, né? De um sentimento que perdura, de um sentimento com compromisso, né? Se Saturno for o regente da casa 1, né, do ascendente de uma pessoa e cai na casa 7 da outra pessoa, já indica fortes tendências de laços estáveis, né? De compromisso mesmo, né? Saturno tem muita relação com amadurecimento e compromisso, tá certo? Então aqui ele não é tão ruim. Lógico que sempre que o Saturno estiver em aspecto desafiador, ele vai trazer dificuldades para serem superadas. Por exemplo, às vezes o que acontece é o Saturno de um formar a quadratura com Vênus da outra pessoa. Então, essa pessoa que tem Vênus, dona do mapa com Vênus, ela pode se sentir muito limitada, criticada, cobrada pela pessoa Saturno. Então, ela não se expressa tão forte afetivamente. Ela pode achar também, ela pode enxergar que a pessoa Saturno não demonstra o afeto tão facilmente. Ela se sente, vamos dizer, um pouquinho rejeitada, né? Eu estava procurando uma palavra melhor para falar, né? Ela se sente um pouquinho rejeitada. Essas ligações difíceis entre Vênus e Saturno, mesmo no mapa natal ou numa sinastria, eles indicam algumas dificuldades para o sentimento fluir naturalmente, porque o Saturno restringe. Agora, num aspecto harmonioso, num trígono, por exemplo, flui muito mais fácil, já indica o compromisso como uma das possibilidades, tá?
Uma outra questão também que pode indicar aí a afinidade que o relacionamento caminha por um pouco mais de tempo é a ligação entre os elementos. Então a gente vai olhar a tônica do mapa de um em termos de elementos e a tônica do mapa do outro em termos de elementos. E aí a gente vai olhar se são compatíveis, porque vamos dizer aqui, a tônica de elementos, ela mostra como a pessoa expressa as suas características do mapa natal, né? Como que ela usa as suas possibilidades ali, né? Então, isso mostra que, se forem afins, né, existe uma facilidade para fluir, mas isso não é um ponto de restrição também. Não quer dizer que se um tem uma tônica de fogo e outro de água, que o relacionamento não flua. Tem que ver como que se ligam os planetas, o ascendente, o descendente, né? Um outro ponto extremamente importante é o posicionamento do Sol, onde o Sol de uma pessoa, né, de um dos parceiros, bate no mapa do outro parceiro. Por exemplo, Sol posicionado na casa 7, tá? Sol posicionado na 7 indica uma tendência muito forte da pessoa identificar como sendo aquela que ele procurava, né? O Sol é o brilho, é aquela pessoa que traz a essência da vida, o brilho mesmo, a energia, a vitalidade. Então, quando essa pessoa põe o Sol na casa 7 do outro, ela vitaliza o outro, né? E ele percebe isso. Então, ele se sente, de alguma forma, magnetizado, afinizado e forte tendências para relacionamentos que perdurem, do tipo casamento e aí por vai. Por diante, né? Precisa ver os demais aspectos que o mapa forma, tá? Que a gente está pontuando aqui coisas importantes. Uma última questão aqui em termos de afinidade é a gente olhar como que se dá a dinâmica da Lua, de Marte também, porque a Lua representa a nossa expressão emocional. E uma Lua caindo, formando aspectos favoráveis com planetas no mapa da outra pessoa, indica que há uma certa facilidade para você se expressar no nível emocional. Você pode se sentir preenchido emocionalmente pela outra pessoa, né? Uma coisa bem legal que acontece em alguns mapas, em algumas sinastrias, por exemplo, é quando, por exemplo, a gente vê um mapa natal em que existe um aspecto de trígono de um lado aqui do outro, na porção ocidental, na porção oriental, e falta um único ponto para fechar um grande trígono, que é uma energia, um padrão de aspecto bastante interessante. Então, esse ponto que falta, muitas vezes é preenchido por um aspecto que vem da outra pessoa. Então, quer dizer, ela libera, ela ajuda a pessoa a liberar um potencial que ela tem. E esse potencial vai depender das casas que estão envolvidas, dos signos que estão envolvidos, mas o relacionamento em si, a energia que o outro traz, o comportamento do outro, o relacionamento com a outra pessoa impulsiona a dinâmica de expressão daquele determinado potencial, tá? Então, é bem assim que funciona na dinâmica entre os dois. Não basta saber se o meu Sol está no mesmo elemento do que o seu Sol. Não basta saber se a minha Vênus faz aspecto com o seu Marte. Não basta saber se o meu Sol faz aspecto com a sua Lua. A gente precisa analisar vários pontos. Então, a longevidade do relacionamento, a questão de relacionamento vai dar certo, que tem a ver com o relacionamento se tornar um compromisso, na grande maioria das vezes, ele é marcado por Saturno, tá? Quando Saturno de um mapa forma aspectos favoráveis com outro mapa, principalmente com o regente da casa 5, que é muito importante, com Vênus, ou com o regente do ascendente da pessoa, ou o regente da casa 7 também. Esses são 4 pontos que indicam a possibilidade de um relacionamento perdurar, tá? Então, vamos supor que a casa 5 da pessoa A começa no signo de Leão, então o regente é o Sol. Então, imagina que o Saturno da pessoa B forma um trígono com o Sol. Então isso já é um indício bem legal de que o relacionamento tem possibilidades de fluir ao longo do tempo. Se acontece no caminho oposto, se o Saturno da pessoa A também formar aspecto com o regente da casa 5 da pessoa B, melhor ainda. Então, quer dizer que os dois estão envolvidos em compromisso, com a ideia de compromisso, com a ideia de fazer as coisas fluírem no relacionamento para ele caminhar para frente, né? E se, por exemplo, o Saturno do meu mapa
da pessoa A forma aspectos com regente da casa 5 e com regente da casa 7. É mais tendência, a tendência vamos dizer, se torna muito mais forte, porque são duas casas que envolvem questão da afetividade de relacionamentos com compromisso. Saturno é o próprio compromisso e os regentes estão envolvidos. Então, a possibilidade se amplia. O que traz possibilidade do relacionamento, então, não durar? A gente está falando de tudo de durar, né? O relacionamento e adiante. O que traz a possibilidade? Por exemplo, se eu enxergar o regente da casa 5 de uma pessoa formando um aspecto desafiador com o Urano da outra pessoa. O Urano, ele é o corte mesmo, né? Ele significa fim. Então, e coisas que acontecem de forma inusitadas, passageiras, porque Urano é um imprevisível. Então, quando o regente da casa 5 ou da casa 7 formam aspectos desafiadores com o Urano da outra pessoa, quadratura, oposição, então ele já indica dificuldade para o relacionamento fluir, tá? É uma das possibilidades que o relacionamento não caminha, né, para frente, vamos dizer. Outro ponto que é bem legal a gente olhar, o nó do norte. E o nó do norte só na conjunção, tá, gente? Vamos olhar aqui só a conjunção. Ele não é um planeta, não tem luz própria, então vamos considerar só conjunção. Então vamos imaginar que o nó do norte de uma pessoa forme aspecto com a Vênus da outra pessoa. Isso é indício de ligação forte, até kármica. Se o nó do norte de uma pessoa forma conjunção com o regente do ascendente da outra pessoa, é um indício assim que às vezes dá aquela sensação de conheço aquela pessoa, ela me parece muito familiar, parece alguém que eu já conheci, a gente se dá tão bem, parece que a gente se conhece há anos, né? Mostra uma afinidade também. Quando o nó do norte de uma pessoa forma conjunção com o regente da casa 7 do outro, também existe uma afinidade para compromissos. Esses pontos são importantes para se observar. Então, se você está num relacionamento com alguém, procure identificar no mapa dessa pessoa se existem essas ligações. Então, pessoal, para não ficar uma coisa muito longa, que os meus vídeos são muito longos, eu falo bastante, né? Eu vou encerrar por aqui, mas eu fico à disposição de vocês. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Namastê. E até o nosso próximo vídeo. Vamos continuar. E tem muita coisa, aí tem muita série em andamento. Eu não parei, não, viu? A das finanças eu não finalizei. Isso vai longe. E tem muita coisa pra gente falar. Um beijão para todos vocês.